marketing e entretenimento aqui no YouTube para você aí do outro lado da telinha. Minha bancada, Márcio Escudeiro e Cláudia Balieiro, temos um grande convidado hoje, um colega da área do mercado publicitário, André Vilas Boas, carioca, tricolor, atualmente morador de Petrópolis, CEO e fundador da Follow Me Too, ou Follow Me, como a gente brincou aqui ainda há pouco, porque é aportuguesano, né? É mais bonitinho. Mais bonitinho. Ele tem 2 graduações de Engenharia de Produção e Administração de Empresas, 2 MBA em Gestão de Negócios, Administração de Marketing e Comunicação Empresarial e uma bela e boa experiência no mercado. Então ele vai ter muito papo bacana. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Sandro, Cláudia, Márcio. Espero poder contribuir, a gente fazer um bate-papo aqui bem proveitoso. Contem comigo. Legal. Bom, minha bancada, vamos para o momento manual YouTube e depois, na sequência, caímos dentro da entrevista. Vou fazer aqui o momento YouTube, depois eu vou passar a palavra para você, Claudinha, não sem antes falar com o nosso amigo aí do outro lado, que não está inscrito. Você mesmo, que está aí, nos assistindo mais uma vez e não clicou ali no inscreva-se. Meu amigo, toma vergonha nessa cara. Cara, é apertar um botão, cara. Pelo amor de Deus, mas pra que essa dificuldade? Clica ali no se inscrever, depois ativa o sininho, porque quando a gente lançar um vídeo novo, você recebe a informação, já pode ver também. É bom, só conteúdo de qualidade. E já dá o like, porque a gente teve uma conversa aqui muito rápida com o nosso convidado e já viu que o negócio vai ser bom pra caramba. Não é mesmo, Claudinha? Eu tô mentindo ou vai mesmo ser bom? Eu acho que vai. Com certeza. Vai ser muito bom. Eu tô animada, já tenho umas perguntas aqui, muitas dúvidas. Eu também sou da área de marketing. Vai rolar uma sabatina hoje. E aí, vamos começar o programa então. Ótimo. Bom, pessoal, vamos lá. Vou começar então, já que vocês fizeram as honras do momento YouTube, e já começar já agitando aqui a brincadeira. Bom, André, esse processo aí, a gente passou, né? Eu também trabalho, tem uma agência, então a gente viu que é até redundante falar, porque todo mundo hoje em dia em lives e tudo mais fala desse processo de aceleração, que houve uma aceleração digital em função da pandemia. Mas a pergunta que eu quero te fazer não é nem assim, essa aceleração, porque isso é óbvio, está rolando mesmo, não adianta. Mas a pergunta que eu faço para as pessoas da área, né, colegas nossos que também têm agência e tal, é como é que você fala para o seu cliente aqui, o cliente do Brasil, que vai passar, tipo, a gente não tem perspectiva, porque, né, toda hora são mais 15 dias, mais um mês, e nesse tempo, qualquer planejamento a médio e longo prazo já era. Foi por água abaixo. Não tem como a gente planejar uma estratégia. Vai passar. Então, assim, é difícil porque você vê grandes empresas quebrando. Agora, há pouco tempo, só a Rigor, que é uma das maiores lojas, cadeias de lojas de locação de roupas, fechou as portas, né? A tradicional, inclusive, no Rio de Janeiro. E várias redes grandes fechando, e eu fico muito preocupado, porque a gente atende muito pequeno e médio empresário, que é um público muito forte, a fatia maior, né, que a gente tem na economia. Essa galera, gente, uma hora a água passa do nariz, a água está subindo, chega uma hora que passou do nariz, um abraço. Então, assim, é difícil. Como é que você está fazendo com seus clientes, assim, com essa falta de perspectiva, que gera uma ansiedade assim, horrorosa, né? Tanto para a gente que é agência, quanto para o cliente que está querendo ver as coisas acontecerem, né? A gente está mitigando esse efeito, mas a gente também não sabe, ninguém pode afirmar nada. Quem afirmar nada, quer dizer, poder até pode, mas quem afirmar está mentindo. É verdade. Bom, cara, eu vou ser bem sincero, Sandro, logo no início rolou uma miopia comigo, tá? Uhum. A primeira análise que eu fiz de uma forma muito superficial foi assim: as consultorias vão ganhar dinheiro pra caralho e o varejo vai quebrar. Essa foi a primeira análise preliminar que eu fiz, totalmente errônea. Porque o que começou a acontecer? Varejo prosperar e algumas consultorias quebrarem. E aí eu voltei a fazer uma análise e percebi o seguinte:
que, na verdade, a disrupção digital já é a quarta revolução industrial e é um caminho sem volta. Em outubro, eu dei minha última palestra presencial na Fenaló, no Shopping Frei Caneca, em São Paulo, que é o maior evento jurídico do país. Eu falei para quase 5.000 advogados. A palestra é exatamente sobre isso. Depois tinha uma fila de engravatado para falar comigo, desesperado, porque a OAB, pô, é até pior do que o CRM, não deixa os caras fazerem nada na internet, né? É verdade. Foda. E aí eu percebi o seguinte, cara, numa análise mais aprofundada, eu percebi que quem vai passar por essa crise é quem tiver um ativo digital. Não tem como ser diferente. Aquele restaurante que tinha um delivery forte está vendendo pizza pra cacete, meu irmão. Verdade. E aquele varejo que dependia do ponto de venda físico, né? Só trabalhava lá o trade marketing, vai quebrar. E a consultoria, independente dela atuar na nuvem ou não, se ela não tiver um posicionamento digital bem consolidado, com uma boa autoridade, vai passar sufoco. Então eu acho que o coronavírus, Sandro, ele só acelerou o que já estava em curso, cara. Sim. Já estava em curso. Se a gente parar para analisar, todos os segmentos têm uma disrupção. Todos os segmentos. E aí, quais são as fases da disrupção na minha cabeça? É isso que eu falo para o meu cliente. Primeiro é perda de mercado, fato. E aí o controlador, como ele está acostumado a olhar para a concorrência, ele só olha para outro controlador. Se a gente olhar o segmento de entretenimento, é a Globo olhando para a Record e vice-versa. E aí vem um nerdzinho, né, que consegue entender que a demanda ela está reprimida porque ela quer as duas coisas. Antigamente, porque eu tenho 47 anos de idade, então tive agência em 93. Eu tive agência em 93, então vivenciei a era do segredo e a era do diálogo, então eu sei as diferenças. Naquele momento onde a barganha estava na mão do empresário, era muito fácil você canalizar a procura na sua oferta. Hoje não, meu amigo. Hoje as ofertas são iguais e a procura está diluída. A barganha mudou de mão, é o consumidor que decide. Verdade. Então, quando o nerdzinho cria lá o aplicativo baratinho e cria lá um netflix.com/Sandro e te entrega convergência tecnológica a R$ 32,90, os caras tentam barrar com pirataria, meu amigo. É pirata, vamos barrar. Só que quem manda na relação de consumo somos nós, consumidores. E nós falamos o seguinte, nós queremos essa porra. E é por isso que o Uber não acabou. É por isso que o Airbnb não vai acabar. É por isso que o Spotify também não vai acabar. Em todo segmento você vai ver uma disrupção. O que eu falo para o meu cliente? Melhor comigo, pior sem estar comigo. Eu acho que o Márcio caiu. Mas ele volta, ele é assim. Ele já está voltando. Aí eu falo para ele o seguinte, encara o André Vilas Boas e a Follow Me Too como uma ponte para te ajudar a passar por isso. Porque se você quiser, por exemplo, continuar tendo um fluxo de paciente, você vai ter que se agarrar à disrupção que também bateu na porta da medicina. Olha a telemedicina aí. Só que a telemedicina lá onde o Márcio mora já acontece desde 2002, meu amigo. Já tem 18 anos. Aqui no Brasil, a acessibilidade ainda é rampinha de cadeira de roda. E o nego não entendeu que a acessibilidade não é isso. A acessibilidade é eu estar aqui e falar com quem eu quiser, cara. E a telemedicina venceu aquela onda velha que tem lá no CRM, que é a disrupção do setor. Então, o que eu fiz? Eu me associei à VLab, que é uma empresa de vídeo streaming. A gente montou um projeto de telemedicina e eu consegui trabalhar com os meus clientes atuais e trazer alguns novos dentro desse contexto. Não atuo só com médico. Eu trabalho B2B também, eu não tenho esse tipo, mas foi o que eu utilizei. Eu falei, meu amigo, se você quer passar por isso, você tem que estar no digital. Então, sair agora é a pior coisa que você pode fazer. Quem eu perdi? Quem não teve jeito. Eu perdi, por exemplo, uma empresa de engenharia alternativa que trabalha com grandes geradores. Os shoppings fecharam. O cara perdeu 70% de faturamento. Como é que ele vai me pagar? Verdade. Não tem casamento, não tem evento, não tem nada disso. Meu amigo. Aí eu falei, vai com Deus, Felipe. Quando tudo voltar, você volta. E ele está começando a namorar comigo de novo. Então, foi isso que eu fiz aí para poder tentar evitar a tragédia. André, por favor, Não, é porque ele falou também do marketing digital e estratégias e ferramentas, né? A gente utiliza várias para tanto o B2C ou B2B. E a agência que ela tem é uma agência que tem experiência em trabalhar com empresas similares, né? Ou seja, do mesmo segmento.
pode ter uma vantagem no resultado, né? Porque já está acostumado e tudo. Mas eu acho importante também que a agência ela dedique algum tempo para entender o negócio, a cultura da empresa, as metas. Então, eu queria saber como que funciona esse processo de integração. Boa. Eu acho o seguinte, Cláudia, eu acho que o brasileiro ainda confunde venda com marketing, né? É difícil você mostrar para ele que ele precisa integrar esses esforços, colocar o planejamento antes da execução. E o B2C ele é bem complicado. Além de ele ter um poder aquisitivo mais baixo, e ele não encarar marketing como investimento, ele encara marketing como centro de custo, ele não tem um gestor de marketing para poder liderar o projeto e trabalhar esse planejamento juntamente comigo. E, obviamente, por ser advogado, por ser médico, por ser arquiteto, engenheiro, ele está focado no negócio dele. Então, o projeto tende a perder o rumo, porque eu não conheço o negócio dele como deveria conhecer. Eu acho que o trabalho, quando uma agência de marketing focada em resultado é contratada, né, ela tem que ser um trabalho casado a 4 mãos, porque eu entendo de comunicação e o cara entende do negócio dele. Verdade. Se ele tem o ideal para mim, né? O ideal para mim, a minha persona é aquele cara que tem uma empresa, ele precisa buscar um ROI maior dentro de um payback menor. Ele tem um gestor de marketing dentro do negócio dele, mas ele não quer internalizar o marketing porque é caro. Então ele precisa de uma retaguarda competente, uma mão de obra qualificada, mas ele vai colocar um ponto de contato full time para poder acompanhar o projeto comigo. Aí eu consigo entender o negócio dele, como você falou. Eu consigo entender a cultura do negócio dele a partir desse ponto de contato. Eu consigo criar, por exemplo, um cronograma, colocar dentro do gerenciador de tarefa e colocar para ele acompanhar. Para ele saber que eu tenho responsabilidade, mas ele tem também. O que eu vou fazer é gerar oportunidade, eu gero lead. Eu não sou área comercial. Eu sou área de marketing, eu vou gerar oportunidade, vou aquecer essa oportunidade para ele. Mas ele tem que ter meta também. Qual é a minha meta? Gerar 100 leads aquecidos para a área comercial dele? Mas a área comercial dele, se não tiver meta, é o meu trabalho que é colocado no fogo. Porque vai falar, pô, o resultado não veio. O resultado não veio porque a área comercial não estava integrada com o que eu estava fazendo. Ô, André, você falou o melhor dos mundos, mas a gente sabe que na prática não é assim na maioria das vezes. Ainda mais aqui. Não é assim. Você não tem uma pessoa que fica full time contigo, que fica trocando essa figurinha. Geralmente, pô, a pessoa você brifa, muitas vezes até o próprio cliente. A dificuldade de brifar o cliente porque ele não tem tempo, ele não quer, às vezes, abrir. Quando é um cliente novo, principalmente, não quer abrir tanto a empresa para você, falar coisas que deveria falar. Tem essa cultura nossa aqui, que é uma cultura... E caiu agora a Claudinha. Tá todo mundo caindo nesse programa hoje. Mas, enfim, essa cultura da pessoa confiar, né? Você, quando está brifando, a pessoa confiar, muitas vezes até por não ter essa confiança, passa um briefing enviesado. Cara, eu acho isso um suicídio. Eu falo isso o tempo inteiro. Você mentir no briefing. É a coisa mais assim, burra que alguém pode fazer. Mas tudo bem, te perdoa porque a pessoa não é da área. Mas é complicado. A gente sabe que o melhor dos mundos seria esse que você está falando. Mas a gente trabalha com um mundo bem diferente desse aí. Muito pior do que se possa imaginar. Para você ter uma ideia, quando você trabalha, por exemplo, um restaurante, o dono não necessariamente precisa aparecer, porque você está trabalhando a marca do restaurante. Sim. Agora, quando você trabalha um profissional liberal, o cara ele quer ter resultado sem aparecer. Eu falo, meu amigo, bota na cabeça uma coisa. Não dá para ganhar dinheiro sem construir autoridade. O pré-venda hoje ele é mais importante do que a venda. E no pré-venda, o consumidor ele quer degustar o seu conteúdo, cara. Tu tem que quebrar 3 objeções de cara. A primeira objeção é a necessidade. Você tem que dizer que o seu produto é necessário. A segunda objeção é que ele é necessário naquele momento. É a barreira da urgência. E o terceiro é credibilidade, amigo. Não adianta você dizer que seu produto é necessário, que é urgente, se você não tem credibilidade perante o seu mercado. Como é que você vai quebrar a objeção da credibilidade se você não aparece? Verdade. Complicado. Até falando... Eu tenho um cliente que não quer aparecer, cara.
O que o Sandro falou aí, né, sobre essa questão do conceito e da prática, você conseguir colocar em prática o conceito, é bem complicado mesmo, porque também vai, é o que eu disse, vai da empresa, vai do cliente, vai, né, da visão do gestor, enfim. Márcio Escudeiro, você que é um cara internacional, nosso correspondente internacional da América do Norte, um cara que já teve 500 agências, quebrou 492, as outras 8 vendeu, agora é um cara milionário, mora na América do Norte, está com uma paisagem aí fantástica. Mudou, você viu que eu caí, eu tô meio travado hoje, Sandro. Você está reparando que eu tô meio travado, participativo, né? Mas é que a internet, as duas, eu tô oscilando aqui entre uma e outra para ver se eu consigo pegar uma boa. Mas as duas estão uma porcaria agora. Obrigado, amigos fornecedores. Mas uma coisa que a gente verifica é isso, né? O mundo mudou muito rápido por conta da pandemia, mas a gente não está preparado para isso, não. Então, essas adaptações, a nossa infraestrutura é uma porcaria. Quantas vezes a gente não teve problema aqui fazendo programa de rede, conexão, né? A banda estava uma bosta. Hoje está horrível. De manhã estava boa, agora não está mais. Verdade. Então, e esse processo, as empresas também têm que se adaptar. Quando a gente fala de disrupção, a gente teve uma grande disrupção, né? Quer dizer, o mundo era de um jeito, de repente ele ficou completamente de outro. Então, isso não tem disrupção maior do que essa. E muita gente não consegue se adaptar. Aí a pergunta que eu vou fazer para o nosso convidado é a seguinte: dentro desse cenário de mudança, disrupção, surgem oportunidades também. Não é só o caos, né? Aliás, o caos gera oportunidade. Eu fiz uma pergunta, eu não lembro para quem foi, mas eu queria te perguntar se essa história aí da oportunidade, quer dizer, dessas reinvenções que vão acontecer, estão acontecendo, eu quero entender de você se você pensa que o futuro, né, digital, ele é uma empresa hoje, para começar, esse futuro digital, ele tem que ser o presente digital e depois o futuro pode ser abrir uma lojinha ali na esquina. Quer dizer, mobile first ou online first, seja lá o que for, para uma empresa que está começando, seja ela qual for. Claro que se for para cabeleireiro, meu amigo, é mais difícil. Sim, mas até assim, o cara cria um aplicativo onde concentra vários cabeleireiros e aí cria um negócio super diferente e pode ser muito maior do que abrir um salão na esquina. Você acha que o pensamento é esse? O que eu acho, Márcio, é que as tendências estão se renovando, cara. É impressionante. Toda vez que você vai numa palestra de tendência, você vê nego falar de podcast, que é uma coisa que já tinha 10 anos atrás. O que eu percebo é que está ficando cada vez mais difícil inovar. Cada vez mais difícil inovar. Por que eu acho isso? Tecnologia disponível. A tecnologia está completamente disponível para quem tem dinheiro. Antigamente, né, você falou da lojinha, tudo. Antigamente você concorria por perímetro, cara. Por quê? Vamos supor que você tinha um negócio e esse negócio, você montou um negócio de preparar a empresa para franchise, né? Aí vamos supor que nos Estados Unidos os caras estão muito na frente e você quer criar uma oferta extremamente caracterizada e trazer a procura para ela. O que você faz? Você pega o avião, vai para os Estados Unidos, participa dos congressos, adquire todo o diferencial e traz para o Brasil. Me diz qual é o empresário que poderia fazer isso? Nem todos. Então você criava uma oferta caracterizada. Hoje, meu amigo, você não precisa levantar o bumbum da cadeira para ter acesso à informação. Hoje você concorre sem barreira geográfica. Hoje o que você faz aqui, nego vai copiar no Japão em 30 segundos melhor do que você. Então eu estou percebendo que não está tendo muita possibilidade de inovação. As coisas estão se repetindo. E se repetindo melhores, porque aí você entra na lei do Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se copia e acaba fazendo melhor. Eu estou achando que as pessoas estão fazendo melhor, mas as mesmas coisas. O que está ficando para trás é aquele que não percebeu isso. É aquele que ainda está concorrendo por perímetro. É aquele que ainda acha que existe barreira geográfica. É aquele que não se atentou ainda que o mundo não tem volta. Hoje, cara, as crianças, eu fico assustado, cara. As crianças hoje, elas já são totalmente digitais desde quando começa a entender o que ela já é digital. Completamente. Se você pega, por exemplo, hoje, qualquer criança, é porque
ninguém pode fazer isso porque é exploração de menor. Mas se você pegar qualquer criança com a facilidade que ela tem de aprendizado, ela aprende idiomas melhor do que a gente, mais rápido do que a gente. Ela aprende a mexer na internet, a navegar muito mais rápido do que a gente, é porque ela precisa passar pelo processo da formação acadêmica, ir para a escola. Porque se deixar, meu amigo, engole a gente. Essa geração millennials aí... E a escola, por incrível que pareça, claro que eu não estou generalizando, a gente sabe que tem escolas já com uma linha bem mais inteligente, eu digo inteligente porque é isso mesmo, a palavra é essa, porque tem escolas que travam isso. O cara vai para a sala de aula, pega um papel, um caderno e vai ficar escrevendo o que o cara escreve no quadro. Isso existe ainda, e a maioria, quer dizer, é um negócio que você trava justamente... Escola, né? Eu acho sinceramente que o caminho, a minha opinião, tá? Eu posso estar equivocado, mas aí é uma opinião pessoal minha. Eu acho que quanto mais você subnichar o seu mercado e, obviamente, usar o marketing digital como prioridade, trabalhar a consolidação do teu branding dentro do offline, se você tiver grana. Aí você tem orçamento, você consolida a marca no offline. Mas focar no online é o caminho. Um bom exemplo, né? Se você pega o curso de inglês e lança, vamos supor, a Cláudia, professora de inglês, contrata a Follow Me To e vai montar um curso online de inglês. Aí ela pergunta assim, André, qual é a minha chance de sucesso? Eu vou falar, nenhuma. Porque tá no oceano vermelho do cacete. O Wizard vai te engolir, o WhatsApp vai te engolir, porque são empresas que já estão no online. E você fala, o que eu faço? Eu falei, você vai criar alguns níveis, né? Curso online de inglês para mulheres de licença maternidade. André, você é louco? Não. Não, pô. Quantas e quantas mulheres tiram licença de 6 meses e querem aperfeiçoar porque é o tempo que ela está mais tranquila com o filho dentro de casa? Se você oferece para ela uma condição de aprender sem gramática, mas aperfeiçoar a conversação dela em 6 meses, no melhor device, que é o celular, porra, com quem que você vai competir? Você criou um produto, foca a tua comunicação na mulher que entrando de licença maternidade, subnicho, procura toda canalizada na sua oferta. Eu acho que esse é o caminho. É você parar de falar com todo mundo e centrar num grupo menor de pessoas que têm uma necessidade não atendida. Falar com os nichos, né? Falar especificamente com cada... Isso é muito legal e o online te dá uma amplitude muito grande, porque ele te dá uma segmentação muito boa, né? Então você pode não só segmentar por área, mas você pode segmentar por região, você pode segmentar por idade, você pode segmentar por gostos, né? Assim, e a gente tem muitas possibilidades dentro do online. Dentro desse cenário que você está falando, por exemplo, vamos falar agora de empreendedorismo, né? Eu fiz aquela primeira pergunta voltada. Assim, o cara tem que pensar digital primeiro para depois pensar no físico. E aí, dentro do que você falou do nicho, a gente sai daquele macro para o micro. Você acha, então, que tem que ser do micro para o macro? É o caminho inverso? Eu acho. Aí sim, vamos supor, se você é uma empresa já grande, você pode pensar volume. Mas hoje a empresa que mais fatura no mundo, que é a Amazon, começou numa crise, meu amigo. Se eu te mandar a foto, vou mandar para vocês, a foto do Jeff Bezos dentro do escritóriozinho de 5 metros quadrados, e a marca dele é a Amazon escrito numa cartolina branca, amigo. Hoje o cara fatura bilhões e entrega encomenda aí nos Estados Unidos de drone. E assim começou a Microsoft, assim começou a Apple, assim começou nas garagens, né? Lugares pequenos. O Facebook começou com um nicho também. Era para atingir a galera ali do campus universitário. Então, era para galera nerd pegar mulher, na verdade. Verdade. Galera nerd queria pegar a mulher, aí resolveram fazer um negócio lá que alguém teve uma sacada e falou, pô, peraí, não dá para pegar a mulher, dá para ganhar dinheiro. E aí foi. Exatamente. É sensacional. E o que aconteceu? O caminho... Cara, bem colocado isso, porque o ciclo de vida do Facebook, você percebe que o Facebook ele envelheceu, né? Então, teoricamente, o Facebook ele partiu do macro para o micro. Olha só, Márcio, ele foi do macro para o micro. Só que o Mark ele já está numa posição que ele não pode trabalhar o micro porque ele não pode ter um faturamento desse tamanho. O que ele fez? Ele comprou o Instagram e o WhatsApp, cara.
Então, quando você já é macro, dificilmente você vai ser micro de novo. Agora, o melhor caminho é do micro para o macro, cara. É óbvio que não tem como a Amazon subnichar. A Amazon é a Amazon, ela vai estar no macro sempre. Agora, para quem está começando, amigo, é do micro para o macro. Bem devagarzinho. Bem devagar. Eu também acho que tem que ser devagar. Tem até um amigo meu que estava escrevendo um livro, que eu vou até falar o título do livro. Eu não sei se ele já escreveu, mas o título é bem legal. Chama A Dor do Crescimento. Que muitas vezes ele é professor da FGV e tal, e muitas vezes você acha que crescer rápido é um bom negócio. E não é bem assim, não, cara. Mas, porra, às vezes você pode estar entrando numa roubada que é. Entendeu? Muitas vezes, inclusive, pode ser roubada, entendeu? Então, essa pressa em crescer, eu concordo, tem que ser mais devagar. Gente, eu vou aqui falar rapidamente ao momento audiência e o hype da internet de hoje, depois de meses, não é política. Acreditem que o hype da internet hoje não é política. Bom, eu posso tentar ver se você dá uma chance para ver quem adivinha qual é o hype da internet. Tirando o Márcio, que a gente já conversou hoje de manhã, Cláudia e André, vocês têm noção do hype da internet hoje? O que o pessoal tá lá, ó? Assunto lá. Eu sei. Bombando. Inclusive, eu fiz um vídeo hoje no meu Instagram sobre isso. Minha opinião também, tá? Eu vou acertar, ver se não foi o Case Natura, certo? Exatamente. Beleza, acertei. Exatamente. Eu fiz um vídeo sobre isso. Cara, é o seguinte: quem lacra tem lucro. O nego fala que não, mas é verdade. Quem lacra tem lucro, cara. É impressionante. E minha opinião eu como publicitário focado no resultado, as ações da Natura cresceram 6%. Em 2 dias. Verdade. Fechou a bolsa em alta. Cara, eu não tô aqui do lado dos haters, nem do lado dos lovers, né? Sim. Eu não tô tomando partido. Eu tô analisando como publicitário, tá? Uhum. A Natura... Eu acho que, marqueteiramente falando, foi sensacional. Foi uma campanha, de fato, muito bem elaborada. Agora, mexeu com valores, que é lógico que isso já era esperado que ia acontecer, ainda mais que a gente está numa polarização danada. Aí entra a política, entra a parte do Brasil ainda ser um país patriarcal, né? Entra todo um processo, mas isso era... A DPZ não é boba, né? A agência que fez não é... Não. Pô, tu viu o case que eles tocaram? Tu viu o case que eles tocaram antes do Case Natura? Sensacional, né? Sensacional. A porrada comendo entre a XP e do Itaú. Quem sabe? Aquilo ali foi... Porra. Aquilo ali foi piada, né? Não existia embate. Não tinha embate nenhum ali. Aquilo ali foi para promover ambas as marcas. Promover, exatamente. Foi promoção. Promover, entendeu? Então, aproveitou o momento, né? Vou aproveitar também aqui para, né, já que o hype é esse, o André tá antenadaço, Claudinha dormiu hoje, não viu o hype da internet, mas Claudinha tá bombando, sério, tá bombando. Tanto que, agora vocês vão ver aqui, ó, a Érica, ela bota aqui, ó, atenção, mundo feroz, toda a questão não é você ser de esquerda ou de direita, preto ou branco, Flamengo ou Vasco, homem, mulher ou transexual que é pai. São suas atitudes, condutas. Seríamos mais felizes se não nos preocupássemos tanto com o que não importa. Entendeu? É a opinião dela. A Jaqueline também, ela mandou aqui pra gente que tem tantas mães, tem tantos pais que não são pais de verdade, né? Tem tanta gente que... Tem homens, né, na verdade, que ela quer dizer, biologicamente homens que não são de verdade, que ela não vê nenhum problema do caso da Tami, porque também o pessoal usa os artigos aqui, enfim, é homem trans, mas fala a Tami. Aí o Pablo... Eu só tenho receio disso tudo, galera, virar muito... Eu acho que a gente está partindo para uma geração de mimimi, assim... absurda, tudo é errado, tudo é perigoso, tem que tomar cuidado com o artigo que você vai usar. Gente, eu acho que o valor tem que estar acima de tudo. Claro. Se a mulher está sendo um bom pai, está fazendo o papel dela, se você vai usar o ou a, cara, pouco importa. Se você errou, você não está sendo preconceituoso por conta disso. Mas aí a questão, assim, eu estou falando mais a questão mais acadêmica, porque quem tem filho... entende melhor isso, porque você tem um filho, por exemplo, de 7, 8 anos, 10 anos, você que costuma falar o Paulo, a Maria, a Márcia, o João,
Quando você fala Atami, é uma figura masculina. Não, uma figura masculina, no caso, porque o artigo não está batendo com a pessoa. Sim. É o mesmo que falar a Pablo, até porque Pablo é um nome masculino. Não é a Pablo Vittar, é o Pablo Vittar. Nada contra. Eu não estou falando de gênero aqui. Estou falando de português, língua portuguesa. Sim. Língua portuguesa. Estou falando só de língua portuguesa. Sabe que a nossa gramática ela é machista? Pô. Pô, cara, se você tiver 10 filhos, cara, bota aí Sandro e mais 5, lá virou um seriado. É Sandro e mais 9, virou um seriado lá. Se você tiver, cara, um homem, 9 mulheres, tu vai se referir no masculino. Então, até a gramática é machista, é impressionante. Não, mas aí podia mudar, né? Podia mudar porque, como você falou, né? A gente pode ir se desenvolvendo. A Andréia manda pra gente o seguinte: vejo pessoas preocupadas demais com o Otami. Deixa o cara em paz. Não está fazendo mal a ninguém, está trabalhando, sustentando o filho, fazendo um papel que muitos homens se negam. Aí, a gente acabou de falar isso. E para não ficar só no papo da Natura, tem uma galerinha aqui também que mandou umas coisas diferentes. Ó. O Luiz. As indústrias bélicas e farmacêuticas são as mais poderosas do mundo. Aí pergunta para a gente, adivinhe qual está matando muita gente hoje em dia? Essa é pesada, né? Essa é bem pesada. E mais duas aqui. Essa aqui não se identificou. O comércio finge que fecha, a prefeitura finge que fiscaliza, o povo finge que fica em casa. Só o corona que não finge que mata. Pesado também. E aqui, para fechar, o Marcelo. Esse eu já conheço. Essa frase aqui eu já conheço. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos empregados são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Se eu não me engano, eu conheço o autor dessa frase. Não é o Marcelo, não. Ele botou aspas aqui, mas também não identificou o autor. Mas é bem legal. E hoje também foi falado na internet, se comentou muito na internet, a criação da nota de R$200. Sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso, né? É meme ou é sério? E a moeda é cada vez mais desvalorizada, amigo. Sim, desvalorizando, exatamente. E aí mandaram para a gente aqui a nova figura, né? Quem vai ser a nova figura da foto de R$200. É lógico que é uma brincadeira, deve estar rolando direto na internet. Botaram assim o Bolsonaro, a imagem do Bolsonaro fazendo assim. Cara, os caras não tem mais o que inventar. Eu acho a criatividade do brasileiro sendo usada para coisas que podiam ser mais produtivas, seria bem mais legal, né? Como a gente é criativo e continua sendo muito criativo, mas para meme é uma coisa assim absurda. Né? Mas assim, voltando para as vacas, aqui para as vacas magras. Vou dar um pitaco na questão da língua, Sandro. Esperei aí a gente terminar. Por favor. Eu tenho uma opinião, e é só uma opinião, tá, gente? Não venham me criticar, nem me apedrejar. Nós gostamos até dos haters, são gente boa, mas é uma opinião. Minha principal luta é para que as pessoas possam ter opinião, né? Para que elas possam falar sem nenhum tipo de problema. Censura. Porque o grande barato é a discussão, é o debate, o bom debate, não é aquela brigalhada que vocês gostam. Saudável, né? Saudável. Exatamente. O que eu acho é que, assim, se a gente entender, né, que atitudes individuais vão interferir em coisas globais, isso pode ser um problema. Porque vai ter um cara que vai querer achar que javali tem que se chamar javaleu, um outro que... sabe, acho que a gente... Acabou. Então, essas normas, elas são... A gente estava conversando hoje mais cedo, André, que as pessoas estão agora com um problema... com relação a alguns nomes, algumas palavras. Por exemplo, criado mudo. Que criado mudo, algum historiador foi lá pesquisar e era o criado, quer dizer, o escravo que ficava em pé do lado da cama. Só que eu tenho certeza absoluta que quando a gente fala criado mudo, ninguém pensa na figura do escravo em pé do lado da cama. É o móvel. É o móvel que está ali. Eu nunca ia saber disso se esse camarada não fizesse essa pesquisa e me contasse essa história. Então, assim, as pessoas, elas não estão... E se a gente for buscar a origem de todas as palavras, cara, certamente a gente vai encontrar coisa muito mais pesada. É pesado pra caramba essa aí, mas estou dizendo assim, sei lá, pode surgir coisas piores, né? E cara, imagina a gente trocar tudo
por conta de um passado. Nosso passado é negro. O passado da humanidade é um passado de guerra, de violência, de estupro, de maldade, de fome. É um passado tenebroso. E graças a Deus a gente evoluiu. Viu? Agora, quando você usou passado negro, também já deu margem à interpretação racista, viu? Já é polêmica. Eu falei em Deus, quer dizer, já sou aqui taxado agora como um conservador maluco. Enfim, então a gente está vivendo num mundo, eu concordo plenamente com o que o André falou, muito chato, muito mimizento. E, cara, a gente está vivendo outra situação no mundo, que é aquela coisa da perseguição à história, perseguição aos monumentos, perseguição a bandeiras, perseguição a... Caramba, lembra a Inquisição na época, os caras queimando livros, fazendo aquelas pilhas. O nazismo fez isso também, queimando livros. Então, cara, é um momento perigoso, gente. E ninguém quer isso, porra, a história está ali, porque aconteceu. Você querendo ou não, meu amigo, de fato isso ocorreu. Deixa os livros registrarem, até para a gente não cometer as mesmas burrices e babaquices que a gente cometeu no passado, né? Então é isso que eu penso. Márcio, o mundo, cara, o mundo é maravilhoso, a gente complica tudo. A internet, cara, a internet é uma ferramenta maravilhosa. A gente está aqui agora, são 4 pessoas pensantes, debatendo ideias, batendo papo e levando esse conteúdo bacana, rico, para uma porrada de gente. Quando isso seria possível há um tempo atrás? Não, a gente não teria voz. Só que nego faz o quê? Por isso que eu falo que a gente está sempre complicando tudo. Usa isso para fazer fake news, né? Aí você polariza um país continental como o nosso e coloca o país quase numa guerra civil. É praticamente impossível eu sair de todos os grupos de família na eleição. Para ter família, né? E uma coisa doida, cara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu respeito, eu tenho a minha convicção política, eu respeito todo mundo, cara. Eu não discuto futebol, eu não discuto religião, eu não discuto política. Eu tenho minhas convicções. Eu sou formador de opinião e eu não tenho medo de falar. Cara, eu não votei no Bolsonaro, eu não votarei nele novamente. Não voto, entendeu? E para isso é um absurdo, porque quando eu estou numa roda de amigos e todos são empresários, o nego fala assim, como é que pode, cara? Como é que pode não votar? Eu falei, pô, é a minha convicção, dá licença. Mas por quê? Aí eu digo por quê. Tem que acabar esse negócio, a gente tem que passar a respeitar a opinião do outro. Existe uma democracia. Não é porque eu não gosto do Bolsonaro que eu sou PT. O que tem a ver? Eu também não gosto do PT, cara. Eu tava justamente de uma forma, né? Que se você fala que não gosta do Bolsonaro, você é Lula. Por quê? Mas olha, quando você começou a falar, eu também fiquei pensando, falei, cara, como que esse cara pode ser tricolor? Eu realmente não. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Exatamente. Isso é até mais sério, né? Até mais sério do que não ter votado no Bolsonaro. É ser fluminense. Então, mas poxa, a gente perde a piada, a gente não perde a piada, né? Não pode perder a piada, porque senão. Mas entender o ponto de vista? É verdade. O bacana é você sentar numa mesa e poder colocar a sua opinião, ouvir a do outro e contra-argumentar. Não existe isso, cara. Não existe isso. Se você não é um, você é outro. Eu falo assim, mas por quê? Sai do mundo do pensamento, das ideias, das opiniões e parte com a violência descabida. A pessoa gosta de rotular, né, os outros, então os rótulos. Tem que ter um rótulo. Você tem que ter um rótulo. Você não pode ser uma pessoa sem rótulo, porque é até você visto diferente, né? Se você não tem hoje, um rótulo, sem rótulo, não toma um partido. É chamado de isentão, né? Hoje é isentão. Nem em cima do muro você pode ser mais. Não, galera. Até porque eu sou completamente apartidário, cara. Nós estamos num país que tem 349 partidos. Pra quê? Pra mamar na teta da gente. Então é isentão, André. Eu voto na pessoa, cara. E até isso tá difícil, hein? Até isso tá difícil, porque não tem pessoa séria, né? Ali em Brasília. Você vê uma coisa que você falou aqui, 300 e cacetada partidos, o máximo lá nos Estados Unidos só tem 2 partidos, né? O democrata e o republicano. E eles não são tão polarizados quanto a gente aqui, que deveria ter uma pluralidade maior, né? Até porque tem 300 e tantos partidos. Aqui a gente conseguiu ficar muito radical, né? Ficou até mais radical, talvez, até nesse momento, do que nos Estados Unidos. Exatamente. A conversa lá é de um nível muito melhor, é no nível muito mais das ideias do que aqui.
aqui, mas a gente tem também aqui extremos maiores do que tem nos Estados Unidos. Sim, Eles sim, são sim. uma sociedade muito mais consolidada, né? O governo é muito mais estabelecido, os órgãos são respeitados, quer dizer, todos eles, a polícia é respeitada, as Forças Armadas, o Congresso é respeitado. Pode ter uma pessoa discordar de um cara ou de outro, mas há o respeito às instituições, né? Uhum. Aqui no Brasil não tem isso, né? As pessoas não Agora respeitam ninguém. eu vou dizer uma coisa para você, Márcio, baseado no que você falou. Se você falar para mim assim, você votou no Bolsonaro? Não. Você votaria no Bolsonaro? Não. Você torce para o Bolsonaro dar certo? Sim. Claro, É claro, lógico, isso é o mínimo. tem que torcer. Torcer para Meu todo amigo, mundo. isso aí é discernimento, cara. Como é que eu vou torcer contra uma É. pessoa que, de certa forma, está no maior cargo do nosso país? Eu torço para que dê certo e que ele cale minha boca, cara. É sem verdade. dúvida. Entendeu? Isso é um pensamento inteligente, né? E eu falo isso sem o menor medo, porque tem muita gente torcendo para dar errado, para comemorar o quê? A miséria do povo, comemorar o desemprego, comemorar. Não, e a pessoa esquece que ela é do povo, né? Então, Exatamente. tipo, ela tá ali. Ela tá então, no barco, se afunda com ela. Afunda todo mundo junto, gente. Exatamente. Isso aí é ignorância. Mas eu acho que o Bolsonaro pare de mostrar cloroquina para Ema, entendeu? E dê um baita discurso lá no. E eu falo assim, cacete, cara, porra, retiro o que eu disse, o cara é bom mesmo, entendeu? Tomara que ele faça eu queimar minha língua, não torço contra, não. Aliás, já que a gente falou no Bolsonaro, tem aqui uma espectadora nossa aqui que mandou, eu não tinha nem visto, vocês estão falando, eu cutuquei, achei aqui. E ela manda aqui para a gente uma coisa bem interessante. Ela fala o seguinte: Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Para receber R$600, teve 170 milhões de inscritos. Não é fofa a resistência? Muito bom. Muito Verdade. bom. Não? É a Sandra, minha xará. A Sandra mandou isso. Mas aí é justo, né? É o que o André tá falando. Tá todo mundo no mesmo barco, o cara governa para todo mundo. Não é só para quem votou nele, né? Exatamente. Concordo. Mas democracia é isso, cara. A democracia é isso. É isso, entendeu? Com certeza. Tem que saber respeitar. E independente, né? Como você falou ainda há pouco, eu também não voto em partido, eu voto em pessoas. E não tem político de estimação, que eu acho isso também um perigo danado. Então as pessoas têm que saber cobrar, principalmente quando você votou no candidato que venceu. Né? Porque o que perdeu pode voltar, pode tentar vir de mais. Quando você vota no candidato que venceu, você tem que ser o maior cobrador dessa pessoa. Exatamente. Porque você acreditou na pessoa. Seja ele prefeito, sei lá, seja governador, presidente, e por aí vai. Qualquer cargo executivo que você vota na pessoa, ela não tem que se virar Deus nem ídolo. Ela é um funcionário público. Ela tem que fazer o que prometeu, o que de fato ela se propôs. Se ela não fizer, eu já errei várias vezes. E tem uma outra questão, Sandro. A gente mora no Brasil, a gente erra muito mais que qualquer outra. Porra, muito! Você falou no Márcio, né? Quando eu falei dos 347 partidos, você falou que o Márcio só tem 2. Mas você sabia que se a gente parar para pensar, a gente também cai em 2 situações também, porque mesmo tendo uma pancada de partido, qual que é a nossa realidade? Situação e oposição, concorda? Sim. Não é situação e oposição? Respeita a situação que está naquele momento e oposição trabalha para um dia ser situação. E trabalha para investigar se os caras estão fazendo a coisa certa, para tentar aprimorar alguma coisa que não esteja de acordo. Enfim, tem muita coisa... Alternância de poder. Positiva. E propositiva, né, para ser feito. Não é só aquele embate babaca de o cara prejudicar o país só para não deixar o outro governar, né? Gente, eu vou aproveitar. O grande erro do Lula, na minha opinião, foi querer ter ficado situação muito tempo. 16 anos é muita coisa. Tinha que ter rolado uma alternância de poder. Ele fez. Eu votei no Lula no primeiro mandato dele. Ele fez um primeiro bom mandato e se perdeu no segundo. Então já era momento de sair, ele ainda tinha popularidade alta. Deixa o Aécio entrar. Para que empurrar Dilma? Então eu acho que ali, muito tempo, situação não dá certo. Tem que ter alternância de poder. Tem que ter eu vou aproveitar que a gente está falando de política, que eu acho bem interessante, porque a política, querendo ou não, ela interfere na vida da gente e interfere muito. E dentro da agência também. Porque na área de criação, né, você vai criar uma peça para um cliente e tal, muitas vezes vem a política, ou veio o tal do politicamente correto, que é outra coisa que também é chato pra caramba. Pô, eu tô com 50 anos,
já falei isso no outro programa. Pô, você via os Trapalhões, brincava com o Mussum, chamava o Mussum de negão, de macaco, de brincadeira. Não tinha nada de racismo. Tinha o Chico Anísio, o Jô Soares. Os programas, ao contrário, eles até tinham um grau de ser lúdico. Era uma coisa até meio infantil, meio tipo Chaves, né? Que seria uma coisa... Mas um Chaves um pouquinho mais engraçado, né? E hoje você vê que qualquer coisa pode ferir, qualquer coisa pode magoar, as pessoas estão muito sensíveis, é muito mimimi, é muita... Entendeu? E aí, na agência, a gente volta e meia, acontece uma situação assim, da criação fala, pô, mas tá legal, mas será que... E aí rola aquele brainstorm, porra, de uma situação que há 20 anos atrás era banal, há 15 anos atrás era banal. Tudo bem que a gente evolui, mas assim, tem determinadas coisas, gente, que a gente às vezes discute, chovendo molhado, entendeu? O conceito da campanha não é, no caso, não é magoar ninguém. E você não vai agradar todo mundo. Por mais que você faça a melhor campanha do mundo, vai ter gente que não vai gostar. Entendeu? Não tem jeito, entendeu? Porra. A unanimidade é burra, cara. A unanimidade é burra. A unanimidade é burra, exatamente. É Nelson Rodrigues, é impressionante. E aí vem aquela outra frase também que o mundo vai ser, como é que é, gerido por idiotas, né? Porque eles são muitos. E aí completa. Enfim, é uma coisa complicada, porque você vê como é que a política interfere em tudo. Interfere no trabalho, interfere nas suas relações pessoais, interfere na Claudinha, que acabou de ter sido censurada. Aí o YouTube cortou ela porque ela está falando muito. Então aí o YouTube vai e corta. Você está entre nós, Claudinha? Tá aqui. Eu tô aqui. Cadê Cláudia, que eu não tô vendo? Eu também não tô vendo, não, mas tudo bem. Ela está aqui em espírito, tudo aqui. Bem. Tô ouvindo. Mas, André, como é que as marcas têm que lidar com essa história, cara? Tem que se meter? Qual a tua opinião? Não tem que se meter? Se posicionar, né, nesse sentido. Política. Eu acho que marca não tem que se meter em política. Sabe por quê? Porque o que acontece? É campo minado, amigo. É campo minado. Vamos supor mas o que a gente está falando fez, de certo modo, foi se meter na política, né? Foi. De certo modo, porque ela está abraçando uma causa que tem um lado político muito formatado. Vídeo, né? Eu fiz um videozinho hoje que eu falo exatamente isso. Me incomodou muito mais, né, você se aproveitar de uma situação para pegar carona e buscar uma certa audiência do que a situação do próprio Tami em si. Sim. Entendeu? Se você pegar o influenciador digital, eu estou falando do youtuber, não aquele youtuber, né, que de certa forma trabalha o conteúdo, mas aquele que está realmente focado no trend. Ele vai sempre se agarrar ao que está no topo para tomar partido, obviamente, do grupo maior, para poder buscar uma projeção. De repente, ele nem... É o que eu estava falando no vídeo. Será que realmente a cultura da Natura abraça isso? Ou foi uma coisa realmente utilizada pela agência para poder aproveitar a carona de que a gente está indo para um caminho onde a instituição família está mais pulverizada, não é mais aquele negócio de papai, mamãe e filho. É uma coisa mais... E aí vamos aproveitar essa carona para a gente poder ter uma audiência? Bingo! Só olhar os motores de busca do Google, a Natura disparou. Isso me incomoda muito mais. Você pegar, por exemplo, não vou ficar citando nomes aqui, né? Claro. Mas você pegar, por exemplo, o influenciador que falou o seguinte: eu me coloco à disposição com meus milhões de seguidores para poder ser garoto propaganda da Natura de graça para poder abraçar a causa. Isso para mim é oportunismo, cara. Também não vou falar nome, não. Foi o Felipe Neto. Acabou. E olha que eu não sou. Ele fala coisas interessantes, sabe? Mas tem certas coisas que eu não concordo. Eu acho que marca não tem que se misturar com polêmica, cara. Porque você vê claramente que é oportunismo, né? Apesar de a campanha é genial, não, Sandro, quando eu falo sem dúvida, é genial. A campanha foi bem, a campanha foi bem feita nesse sentido, porque estamos falando aqui na campanha, a gente não para de falar. E o hype vai rolar ainda até por bastante tempo, esse hype vai ficar alto.
Né? Sim, mas no caso da Natura, eu acho, essa é a minha opinião, André, que a Natura ela tem um perfil já muito propício a esse tipo de cenário. A Natura tem sempre uma pegada de levantar bandeiras. É uma a Benetton também era assim. Lembra? A Benetton fazia sim, muito uma criança negra com uma criança branquinha. Era o Oliveira Toscani, lá, o fotógrafo, que era um cara super conceituado e bem para a época polêmico. Hoje aquilo ali não faz cócegas, né? Aquilo ali não é nada. Mas na época... aquela menina que é blogueira, que ela é fã ferrenha do Bolsonaro, tá sempre lá, é Sarah Winter, né? Sarah Winter. Exatamente. Ela era feminista, Sim. tentou Big Brother, ou seja, você vê claramente que é uma pessoa que ela quer estar na mídia. Bolsonaro, quase 60 milhões de seguidores, ela saiu de um polo para outro. Então tem pessoas que estão literalmente caçando qual é o holofote. Caça holofote. Exatamente. Caça holofote. Por isso que está cheio. Eu não sei. Será que a cultura da Natura abraça a causa? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas pode ser que não, cara. Olha, eu falei da cultura da Natura porque ela é muito mais próxima de abraçar essa causa do que, por exemplo, a Gillette, que saiu com uma campanha também desconstruindo, né, o universo masculino. Pô, só que a Gillette, cara, a Gillette era aquele cara que ano passado, 2 dias atrás, fazia campanha com aquele cara bonitão e a mulher, a namorada passando a mão no rosto dele, né? Sim. Aquela figura masculina mesmo. Então, de repente, quebrar essas histórias todas, né, de um dia para o outro, me soa muito mais esquisito do que a Natura, que já tem todo o envolvimento com causas, envolvimento de diversidade. Tem um histórico, enfim, né, Márcio? Tem um histórico. Né? A Gillette não. A Gillette verdade. Chegou para o público dela de trocentos anos e falou assim: agora, meu amigo, mudou tudo aqui, agora esse negócio de ser homem não está tão legal, vamos falar diferente. Eu acho, e aqui não é nenhuma crítica, até porque você vê que a Natura deu um efeito muito mais pesado do que da Gillette, e eu não sei se o pessoal ignorou por ignorar, ou se, de fato, ficaram com tanta... puta, cara, não quero nem mais saber disso aqui. Eu acompanho muito as redes sociais, né? E eu vi muita gente criticando a Gillette, mas não repercutiu tanto quanto o da Natura. Da Natura. O da Gillette foi bem mais devagar mesmo. De fato, foi uma coisa bem mais... Gente, eu acho, sinceramente, que a gente tem que tomar cuidado. A internet é literalmente uma faca de 2 gumes, né? Você pega o Whindersson Nunes, né, que hoje está milionário, porra, ele não tem que dar satisfação porque terminou com a tal da Luísa. Eles não tem que chegar e ficar dando satisfação. Pô, é o casamento deles, pô. Não deu certo, não deu certo. Então a gente está chegando num grau de exposição onde a gente tem que chegar e... Eu penso assim, mas eu vou dizer o porquê que eu penso assim, fica cheio de dedos. É isso que eu acho que tem que... Isso é uma bobagem, cara. Se a gente não puder cara, se expressar... A evolução da humanidade dependeu do pensamento, né? Depende ainda. Não parou. Se a gente obrigar as pessoas a pararem de pensar... E eu sempre falo aqui, teve um camarada que disse que o mundo era redondo e morreu queimado lá, porque não queriam que o mundo fosse redondo naquela época, porque naquela época a galera dizia que o mundo era quadrado, ou que era terra agora plana. Agora dizendo que é plano, né, cara? Deixa eu falar, essa situação aí da empresa ser mais transparente também, a gente tem o tribunal da internet. Então, se a empresa faz isso só por uma oportunidade, as pessoas elas enxergam que foi por uma oportunidade e acaba caindo em cima. Então a empresa não é transparente porque ela não acredita naquilo e está fazendo aquilo só porque é uma moda. Já que vai abraçar a causa que seja legítimo. Ô, Cláudia, mas já está rolando essa cultura do cancelamento em relação à Natura. Tem muita gente aí fazendo movimento aí para não consumir produtos Natura, para cancelar, para parar de seguir, para não sei o quê. Pois ainda tem isso. A força da internet não é só julgar, né? Se a Natura acredita ou não, aquela empresa acredita ou não nessa causa. Eles ainda podem mudar toda a sua estratégia de venda. Não precisa ir muito longe. No outro dia eu estava assistindo televisão com a minha esposa e a gente estava vendo o programa da Globo Nacional e a gente viu a novela na sequência. E a gente achou que o break foi muito
passou muito despercebido. E a gente começou a perceber nos breaks. Gente, se vocês pararem para olhar break hoje da Rede Globo, que já foi o break mais disputado do Brasil, o horário mais disputado, mais querido e tal, hoje você só tem calhau. É só propaganda dos próprios programas da rede, quando um ou outro supermercado grande, mas é muito raro. Sabe por que é isso? Sabe por que é isso, ô Sandro? É. A gente não quer ser interrompido mais, amigo. É. O que era propaganda? O que era o plim-plim? Né? A Cláudia aqui, de repente, não pegou essa época do plim-plim, mas nós pegamos. É o marketing de interrupção, cara. É um marketing de interrupção. Se hoje você tem sua filha, seu filho pequenininho e tá vendo Peppa Pig, bota comercial pra ela. Pra ela aparecer. Ela vai ficar pé da vida, ela não quer ser interrompida. A gente tem isso aqui no bolso e a gente não quer que toque, cara. Verdade. Passa um áudio que eu vou ouvir no meu momento. Todo mundo tá um pouco exclusivista demais, individualista demais. Então o marketing de interrupção perdeu o sentido. As pessoas não querem ser interrompidas. Mas eu acho que também tem muito política no meio aí, porque você vira de canal, vai pro SBT, vai para outras emissoras e você vê bastante anúncio. A Record tá cheia de anúncio e tal. Então tem a polarização que a gente estava falando. Também. E a cultura do cancelamento, né? Porque a Globo digamos assim, gostando ou não do Bolsonaro, mas é declaradamente inimiga direta dele. Entendeu? Então eles já se estranham desde antes, né? Então, assim, tem um negócio. A classe empresarial, eu acredito que entre brigar com o presidente e brigar com a Globo, preferiu ficar do lado de quem está com o poder na mão, mesmo que provisório, entendeu? Mas isso para mim está muito nítido. Até porque ninguém mais vê TV aberta, né, Sandro? Também isso. Também tem isso. Cada vez menos, né? A audiência hoje aqui, né, no YouTube é muito maior do que uma audiência de muitos programas de TV aberta, inclusive. Mas, assim, gente... Óbvio, vai me sacanear, tu vai falar que foi o Flamengo. Foi o Flamengo porque minha torcida é bem menor. Mas, poxa, a estreia da Flu TV na decisão da Taça Rio, meu amigo, foram 4 milhões de pessoas de nada online, simultaneamente, assistindo o jogo, amigo. Eu assistia na Flu TV, porque não tinha outro lugar. Eu falei, vamos assistir. Tudo bem que o cara não falava o nome do jogador do Flamengo, né? A gente não ligou para isso. A narração foi engraçada, foi tudo engraçado, mas o resultado é que importou, que foi bacana. Mas, e também ter essa eu achei até que essa pegada foi até assertiva do presidente de deixar os clubes terem maior autonomia, porque ficou muito mais interessante agora você poder escolher aonde você vai ver. Eu só tenho pena disso tudo aí, e teve dedo do Landim, óbvio. Né? Com certeza, teve. Cara, para pensar, no momento que você está colocando Flamengo e Bangu na televisão, e você, de certa forma, tem o royalty, né, dividido com um clube pequeno, o Flamengo está perdendo dinheiro, não é o Bangu. Mas eu acho que nesse movimento, para clubes grandes que têm torcida e, de certa forma, tem a própria televisão, até foi ótimo. É verdade. O meu receio é a gente aniquilar o pequeno, que sobreviver à televisão. Eu vou te falar, o Bangu joga com o Flamengo, tem o Flamengo e Bangu e tem o Bangu e Flamengo. No dia que o Bangu tiver ali o mando de campo e o Flamengo jogar com o Bangu vai ter esses 4 milhões aí que o Fluminense teve de espectadores. E vai ganhar a baba que o Fluminense ganhou. Então, assim, claro que vai ter uma adaptação, é claro que isso aí vai ser ainda equalizado, mas eu vejo como uma grande oportunidade do Bangu ganhar um dinheiro que nunca ganharia na vida. A Globo jamais pagaria isso. Exatamente. Então, porque ele vai jogar com o Flamengo, ele vai jogar com o Fluminense, ele vai jogar com o Botafogo, e esses clubes têm torcida. Quer dizer, o Botafogo não. O Botafogo tá de sacanagem. É o Vasco que você tá falando. O Vasco tem torcida. Então, são 3 jogos que o cara, se pegarem as torcidas de peso e em peso assistindo, o cara vai faturar um dinheiro que não faturou. O Flamengo, se não me engano, ganhou numa operação dessas coisa de 15 milhões de dólares, e a Globo ia pagar... de reais, e a Globo ia pagar para o Flamengo, pelo campeonato inteiro, 18 milhões. Mas você viu a retaliação da Globo? Eu acho que o monopólio da Globo realmente tinha que acabar. Eu cansei de ver jogo na Bandeirante com o Luciano do Vale narrando. Eu cansei de ver.
Era bacana quando você podia optar onde você queria ver. Esse monopólio realmente tinha que acabar. Mas eu acho, cara, literalmente que a Globo tá comprando briga com gigantes, né? Presidente da República, Flamengo. E aí, como é que vai ser quando chegar 2022, quando acabar a concessão da Rede Globo e ele depender literalmente lá de Brasília para renovar a concessão? É perigoso. Até porque a plataforma de streaming da Globo não vingou. O Globoplay é uma porcaria. O problema do Globoplay é que ele está muito olhando só para dentro, né? Eu acho, conversando isso com um grande amigo, eu estava falando para ele que a TV Globo ela sempre teve um ativo muito importante, que eu acho que está ficando de lado por causa dessa questão política. Cara, o ativo, a TV Globo sempre produziu programas de altíssima qualidade. Sim, né? A TV brasileira era o que se destacava, assim, a qualidade das novelas, das minisséries, era um negócio muito bom, era um produto de exportação, era uma coisa assim absurda. E quando virou só política, só crítica, acabou ficando tão chato e eles perderam esse ativo, que é um ativo maravilhoso. O Globoplay, na minha opinião, deveria valorizar, acho que a Globo deveria ser um grande hub de produção, entendeu? De produção, não só de veicular, enfim, de exposição, né? Exatamente. Tem muita qualidade ali dentro, profissionais maravilhosos que estão saindo justamente por conta desse efeito. E olha só, vamos pensar, Netflix começou a produzir, a Amazon começou a produzir, a Disney produzindo, a Disney, né, já produzia, mas começou a produzir mais. No mainstream. Enfim, esses caras, eles entenderam que o conteúdo, André, Sandro e Claudinha, que é a parada. Exatamente, é o conteúdo, cara. É o conteúdo. Hoje você liga a televisão, a Globo, cara, é morte, não que não é importante você noticiar, mas tem que ter limite, gente, pelo amor de Deus. Parou de entregar conteúdo, cara. Quanto tempo parou não tem já uma faz tempo. Série do cacete da TV Globo? Quanto tempo não tem? Aí ficam fazendo esses noticiários, que são importantes sim, mas a gente vê, e é ruim, cara. Quando você olha para aquela tendência, e tem mesmo, aí não tem como dizer que não tem. Concorde, discorde, a tendência existe. Tendência forte. Você olha para o jornal e o jornal se diz isento, cara, acabou a credibilidade. Então assume, né? Assume, somos mesmo assim, desse jeito, blá, 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 como ocorre nos Estados Unidos. A gente tem a CNN claramente apontando para o lado, a Fox News claramente apontando para o outro, e é isso, tá todo mundo satisfeito. Quem quer ter esse tipo de informação, vai de um lado, o outro quer vai do outro. Apesar de eu achar que jornalismo tem que ser imparcial, né, cara? Senão perde credibilidade. Isso não existe, né? Isso é uma lenda. Nunca foi. É uma lenda. Vai existir a tendência sempre, mas o certo, né, pela ética, o jornalista ele tinha que ser imparcial, né, cara? Academicamente falando, sim. Gente, eu vou ter que interromper o papo, porque vocês estão falando, o papo está muito bom, a prosa está boa. Só concluir aqui rapidinho. Porque isso que a gente está de algumas mudanças que devem ocorrer no mundo, eu acho que essa é uma mudança que tem que ocorrer. Porque não é imparcial. O jornalista ele tem opinião, ele tem uma cultura, ele nasceu de um jeito, ele veio de um jeito, ele carrega toda uma bagagem ali que vai influenciar na análise que ele vai fazer do fato. Ponto. Ele é um ser humano, assim, né? Normal, exatamente. Humano, como todos nós. Sandro, eu me exaltei aqui, cara. Pô. Não, bom, eu como jornalista, né, eu também tenho que dizer que tenho muita vergonha do atual jornalismo praticado aqui no Brasil, que é extremamente tendencioso, seja para um lado, seja para o outro. Essa imparcialidade não existe, pelo menos se fosse isento, porque a imparcialidade é muito difícil de alcançar, mas se a pessoa fosse isenta, seria mais legal, entendeu? Seria bem mais legal. Eu ser Flamengo e dando uma notícia, por exemplo, que o Vasco ganhou do meu time. Eu não quero dar a notícia, mas você tem que dar a notícia. E você tem que dar a notícia de uma forma para finalizar, exatamente. Legal, né? Então, não é... Não é falar que aquele atacante escroto do Vasco fez um gol no meu time. Não é assim que dá a notícia. A Globo está fazendo isso, né? A Globo está literalmente... Verdade. Porra, entendeu? Está literalmente falando isso. Então, assim, eu fico com vergonha. Mas vergonha mesmo, vergonha alheia. Gente, olha só,
Vocês têm que me deixar terminar o programa para dar gostinho de quero mais, a gente poder chamar o André de novo. Senão esse papo não acaba nunca. A gente já está com 4 minutos, indo para 5 minutos de programa estourado. Ninguém deu dica de livro. Eu vou começar aqui a última rodada e as considerações finais. E eu vou dizer aqui que a minha dica hoje é Acredite, Estou Mentindo, Confissões de um Manipulador das Mídias, de Ryan Holiday, Companhia Editora Nacional. É um livro bem interessante. Tem algumas mentirinhas aqui, algumas coisinhas assim que a gente sabe quando a gente é do mercado, que a gente sabe que romantizou demais. Mas, segundo o Financial Times, é um livro espantoso e perturbador. Eu diria que é um livro interessante, mas não é... Esse marketing aqui está exagerado. Mas é um livro interessante agora na quarentena. Se você quer ler um livro que você pelo menos vai dar boas risadas, vai fazer você refletir, pensar. Se você for do meio, então você vai dar muitas risadas interessantes. Se você não for, é capaz até de você acreditar em algumas coisas aqui que eu não acredito não, mas eu recomendo. É um livro, leitura fácil. Eu sei que o programa está estourado, mas você me permite indicar 2 livrinhos? Os 2 últimos que eu li? Por favor. Vamos nessa, então. O Poder do Hábito, né? Não é maravilhoso. Eu acho que é a melhor maneira de você ter um bom desenvolvimento pessoal e profissional, é você incutir dentro da sua rotina hábitos saudáveis. E você tem como fazer isso e o livro ensina. Vale muito a pena. É maravilhosa leitura. E de empreendedorismo, na raça, eu sou muito fã do Guilherme Benchimol, da XP. Eu acho que um cara que começou num escritório de 10 metros quadrados em Porto Alegre, hoje ter 600 escritórios espalhados no mundo, com uma ideia extremamente inovadora, onde ele rompeu mais um paradigma, que foi tirar da cabeça do povo, né, de que o banco é necessário para você ganhar dinheiro. Não é. Não é. E ele mostrou que isso é possível, e hoje o cara tem um escritório de 2.000 metros quadrados em Nova York, tem que render pro cara, o cara é foda mesmo. Então, um livro de empreendedorismo vale a pena. Legal. Cláudia Balieiro, diga lá, tem uma dica para hoje, vai pular? Eu tenho uma dica, não é de livro, mas é de um filme muito bom, Fome de Poder, que é a história do McDonald's. Muito bom esse filme, vale a pena. Isso é legal, você vê como é que o cara, foi um fela da puta com o outro, mas enfim. Bom, vamos pra lá. Eu acho que ele só teve a visão, né? Ele foi visionário. Ele só teve a visão e passou os irmãos pra trás, né? Por falar em fela da puta, não percam, se vocês nunca viram, não percam Piratas da Informática. É um filme antigo. Mostra que Bill Gates e Steve Jobs vieram na mesma geração. E você fica impressionado como os caras construíram um império sem criar nada. É verdade. Eles eram extremamente inteligentes, mas eles estavam no lugar certo na hora certa. Na hora certa, exatamente. Márcio Escudeiro, por favor, sua dica de livro para a gente já tomar o caminho da roça. Eu vou dar dica de leitura, não vou dar dica de livro. Ok. A gente está falando aqui de informação de qualidade. Sandro, não posso deixar essa bola quicando, meu amigo. Entra lá no Flickas, www.flickas.com e vai se informar direito. Ali a gente tem gente da esquerda, da direita e do centrão, dos isentões, está todo mundo ali. Mas fala também sobre política, que é exatamente isso que eu estou falando, né? É cultura, entretenimento, fala sobre comida, enfim, vai lá que tem conteúdo de qualidade. E aí, André, eu queria te convidar, aproveitar esse momento, já que você produz conteúdo, você está sempre falando sobre coisas, cria tua conta lá com a gente, porque o nosso público é um público muito qualificado. Aqui, qual que é o canal? Na verdade, é um portal de notícias, de informação, só que feito pelas pessoas. É um negócio totalmente disruptivo. É uma empresa americana. Você vai conhecer, você vai gostar. www.flickas.com já está disponível na Google Play. Na Apple Store ainda não, vai esperar um pouquinho. Mas vai rolar. Obrigado, só desculpa pelo jabá, mas é que a bola estava ali, meu amigo, e eu não podia deixar. A gente vai mandar a conta para monetizar essa Flickas, aí vai começar a botar um din-din no programa. Não, Claudinha, qualquer levantada de bola, ele não deixa passar uma.
para Não isso. Gente, programaço, muito obrigado pela sua presença, André Vilas Boas. Pô, foi um papo muito legal. Fica o convite para voltar, porque realmente é bacana essa troca, é bacana a gente não vê o tempo passar, é bacana a gente escutar também, como você mesmo disse, pessoas, né, que têm opiniões e que muitas vezes pode ser contrário, mas o respeito é fundamental. É muito legal de ter essa resenha e enriquece bastante o programa. Pô, muito bacana mesmo. Seja sempre muito bem-vindo ao M. Pô, foi um prazer imenso aqui essa quinta-feira à noite com vocês. Porra, galera do mais altíssimo nível, sorridente, galera, poxa, cabeça com boas opiniões, papo super saudável. Eu adorei participar. Sandro, Márcio, Cláudia, muito obrigado pelo convite. Contem comigo sempre que precisarem, estou aqui. E vou lá criar conta lá no seu blog lá e vou começar a produzir conteúdo, hein? Pronto aí, ó. Viu? Muito bom. Mais um para competir lá com o Top One lá. Mais um. Agora eu vou fazer o meu merchan lá, que eu estou em primeiro lá, ranqueado, então eu tenho que me manter lá e tal. Mas o portal é legal mesmo. Gente, muito obrigado, programaço. Cláudia, quer falar alguma coisa para fechar? Eu quero agradecer a presença do André, né? Foi muito bacana. E volte sempre. Portas Pede abertas. like, Claudinha, pede like. Pede para se inscrever. Exatamente. Se você, meu amigo, meu chegou querido até aqui, amigo, minha querida amiga, chegou até aqui sem dar um like, sem se inscrever, poxa, não faça isso. Aperta aí no botãozinho, a notificação também, pra gente criar mais conteúdo bacana para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu. Isso. Se todo programa for assim, né? Se todo programa for assim, nesse astral maravilhoso, não deixem de seguir, porque com certeza vai vir muita coisa boa por aí. Vale a pena sim, pessoal. Abraços e beijos. Se vê segunda, sexta-feira, às 21 horas aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Muito bom. Valeu, pessoal.